Agora a gente vai lá nas verificações mecânicas. Essas verificações mecânicas a gente consegue fazer através dos testes na máquina de bico, né? Onde essa máquina que a gente tem aqui, ela consegue medir a resistência desses próprios bicos, algumas conseguem, outras não. A gente consegue ver ali a estanqueidade dos bicos, ver se ele está gotejando, se ele não está travado aberto. Através do teste de estanqueidade da máquina, a gente consegue verificar ali o leque de cada um dos bicos. A gente sabe que o leque, como a gente comentou anteriormente, é uma especificação do bico, né? Ele pode ser angulado, ele pode ser um jato único, pode ser jato duplo, pode ter diversas variações do leque e, idealmente, um jogo de bico ele tem que ter ali o leque idêntico a um dos outros, né? Também a gente vai ter a vazão ali do bico, a gente vai conseguir medir. Se o fabricante trouxer a tabela, a gente consegue comparar a tabela de vazão com a tabela do fabricante. E também, principalmente, a gente vai ver a equalização, né? Ver se todos os bicos estão injetando de forma igual ali um do outro. Perfeito. E esses testes que a gente vai colocar aí, né, Stannis? Então, é somente exemplificando os testes possíveis que a máquina ela pode fazer. Então, cada máquina ela vai ter um manual, cada máquina ela vai ter as suas particularidades. Isso aqui é só um exemplo que a gente colocou. Ninguém melhor do que o próprio reparador na oficina mecânica, ele tem a receita dele do que ele faz lá. O teste para equalização ele gosta de fazer nesse formato. A limpeza ele coloca na cuba de ultrassom depois de passar por tais etapas na máquina. E muitas máquinas também dão o passo a passo aí no próprio manual de instruções de como testar cada tipo de bico, qual ocasião que põe ali. Exato. E aqui a gente só deu um breve resumo de algumas particularidades de acionamento da máquina para verificação. Então eu vou soltar aqui o primeiro vídeo, que é o teste na máquina sobre resistência mais estanqueidade mais o leque. Fala pessoal, tudo certo? Agora eu vou mostrar para vocês alguns parâmetros que a gente consegue coletar aqui na máquina de teste de bico. E nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho sobre a resistência dos injetores que a gente consegue medir nessa própria máquina. Ó, aqui a gente tem várias funções que a máquina consegue fazer. Clicando aqui nesse botão de funções eu consigo navegar entre elas. Eu vou ali na resistência. E aqui na resistência eu vou conseguir medir a resistência de cada um dos injetores. Ó, injetor 1, 2, 3, 4, conforme essa ligação elétrica que a gente tem aqui em cima. Aqui no caso eu estou apontando o injetor 4, injetor 3, conforme a gente conectou aqui. Então essa máquina ela consegue fazer essa leitura da resistência dos bicos. Então aqui ó, vou clicar em início, clicando no início, ele já está medindo a resistência em cada um dos injetores aqui, que está dando aproximadamente cada injetor 13 ohms. Mostrando ali que na parte de resistência todos os injetores estão ok, não tem nenhum circuito aberto ali, nenhuma bobina interna que está rompida. Outro teste que a gente pode fazer aqui na máquina, pessoal, que a gente deve fazer para verificar se todo o sistema está ok, é principalmente esse teste de vedação aqui dos bicos dos injetores, para ver se a gente conectou tudo certinho ou se não tem nenhum injetor gotejando mesmo, que é um problema que acontece aí no dia a dia. Ó. Vou clicar lá em vedação, ele vai pressurizar o sistema aqui, próximo do quarto bar, e a gente consegue ver que não tem nenhum injetor gotejando ali ou nenhuma mangueira mal conectada no sistema, vazando pelo O-ring. Então, aqui tá tudo certo com esses injetores nessa parte de vedação. Mais um teste que a gente consegue fazer aqui na máquina é o teste de spray desses bicos injetores que a gente tem aqui na bancada. Ou seja, o teste de spray é aquele teste de leque que a gente comentou ali na live, né? Seria uma propriedade que tem os injetores. Então, clicando aqui no teste do spray, e iluminando aqui para vocês, a gente consegue ver o spray de cada um desses injetores. Já de cara a gente consegue identificar, vou até clicar aqui de novo, ó, que os injetores não têm o mesmo spray, o mesmo padrão de spray. Esse aqui está bem diferente desses outros dois e esse aqui, por último, também está diferente. Idealmente, o spray desses 4 injetores deveriam ser iguais porque eles são o mesmo modelo. Então aqui a gente pode tentar fazer a limpeza e ver se melhora esse spray desses injetores aí. Então, pessoal, a gente está aqui com um jogo de bico injetor novo, que o jogo que a gente usou anteriormente, ele estava com problema, né? A gente já deixou aqui fazendo a limpeza no ultrassom. O leque deles não estava condizente. Um estava diferente do outro e a gente vai ver aqui se esse jogo de injetor, ele tá ok. A princípio é um jogo de injetor novo. Vamos testar ali na função spray. Olhando aqui pela câmera, a gente consegue ver que o spray desses 4 bicos, um está muito parecido com o outro, né? Todos estão seguindo o mesmo padrão de injeção, que é basicamente um jato único. Eles injetam meio que de forma única. E aqui nesses injetores a gente tem uma curiosidade que acontece em vários injetores, né? Essa curiosidade é o seguinte: esses injetores eles não injetam diretamente para baixo. Eles têm um ângulo de injeção, ou seja, o injetor ele vai injetar angulado.
se a gente for ver, ele tem uma inclinação nesse jato de injeção aqui de uns 10, 15 graus. E por isso que é muito importante a aplicação correta do injetor, não só pela vazão, mas também pelo ângulo de injeção deles. É isso aí, pessoal. Espero vocês na live aí. Então, pessoal, esse foi o vídeo ali sobre o teste de resistência que a gente conseguiu fazer na máquina, estanqueidade e leque. O que a gente consegue ver na estanqueidade? No vídeo a gente viu que tá todos os injetores ok, não tinha nenhum pingando. No caso, se tivesse algum injetor pingando, a gente ia conseguir ver eles escorrendo ali, gotejando combustível, que é um problema que a gente consegue ver, pegar muito quando o veículo demora muito para dar partida de manhã, que ele perde a pressão na linha, ou seja, a pressão dele fica baixa ali na linha, ele demora um pouquinho para pegar, fica gotejando ali. Se tivesse algum travado aberto, a gente também ia conseguir pegar. Ele ia estar jorrando combustível ali para baixo, como se estivesse 100% acionada. E também ali na parte do leque, a gente até comentou no vídeo ali que tinha um jogo de 4 bicos já velhos ali, que não estavam bons. E que o leque deles estava bem diferente um do outro. A gente conseguia enxergar ali que 2 injetores estavam com leque totalmente diferente dos últimos 2 da direita ali da bancada, né? Uhum. Então cada um estava bem diferente um do outro. E esse foi os testes que a gente consegue fazer, né? Teste inicial, resistência, estanqueidade e leque dos bicos. A gente consegue fazer. A importância da máquina, né? Isso. Aquela coisa, não se limpa injetor. Bom, mas se testa, né? Se testa. Então aquela cobrança para fazer o teste do injetor você tem que fazer, porque você tem que olhar o leque, tem que olhar a vazão. Só pelo leque, né? mesmo se a vazão tivesse ok desses injetores, a equalização desses quadros injetores tivesse ok, valia a pena limpar o bico, porque o leque ia estar bem diferente, né? E o motor ele é projetado para um leque específico, então ele tem que estar igual. E o custo maior dessa operação e desse serviço é tirar, colocar, né? Mão de e obra. testar. Porque a limpeza pode ser de graça, né? Exato. Tem muitos reparadores que já colocam. O teste exatamente, tem que testar o injetor, né? Então, E é aquela coisa, se você fizer uma análise com os parâmetros do scanner, por exemplo, filtrinho e tudo, ele já vai te dar indícios, pô, eu vou de fato precisar retirar esses injetores para fazer toda uma análise. Tem que fazer uma análise, né? Limpeza realmente, não é toda hora que precisa limpar o injetor, mas analisar o cara tá com falha, acusando misfire, etc e tal. Você tem que analisar. E de fato, às vezes você vai pegar uns injetores que eles não estão equalizados, você faz toda a análise deles, estão desequalizados, você passa na máquina de tração, faz retrolavagem, faz toda aquela manutenção nele, e você recupera eles ficam equalizados novamente. De fato, auxilia. Já gotejando e tal, aí já é orientado a fazer a troca do componente. Porque você pode até recuperar esse injetor, mas a probabilidade dele continuar não sendo estanque, ou às vezes até mesmo travar aberto, pode danificar o motor, um calço hidráulico. Travar aberto é o pior dos casos. Né? Exatamente. Às vezes travar até fechado, ou dependendo, ele pode fazer de alguma forma a redução da vazão desse injetor, e aí aquele cilindro trabalhar muito quente e ocasionar vários outros problemas mecânicos naquele motor. Né? Isso é muito comum em injeção direta. Direto.